Olá, tudo bem? A porção da palavra de Deus hoje está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Vamos ver Josué 1. Ele relata um ponto crítico na história de Israel, para ver o que podemos aprender a respeito de ter bom sucesso. É o que Deus prometeu a Josué. Josué foi indicado como novo líder de Israel depois da morte de Moisés. E ele deveria levar o povo de Deus para a terra prometida. Esta era uma responsabilidade gigantesca. 40 anos antes, os filhos de Israel estavam a ponto de entrar na terra prometida, mas porque se recusaram a crer nas promessas de Deus para eles, aquela geração passou 40 anos perambulando pelo deserto. Essa nunca foi a vontade de Deus. Deus queria levá-los a uma terra que mana leite e mel. Ele queria lhes dar a terra cheia de grandes farturas, de belas cidades. Mas, pelo fato de eles não acreditarem nas promessas de Deus, e porque eles murmuraram, eles deixaram de experimentar do favor e da graça de Deus. Deus queria que eles desfrutassem dos frutos, os frutos daquela terra. Amados, ter bom sucesso é acreditar nas promessas de Deus. E o tipo de sucesso que Deus quer para nós é o sucesso do desfrute, de abundância, de provisão em todas as áreas da nossa vida. Esse tipo de sucesso é caracterizado pelo descanso, descansar nas promessas de Deus. Há uma terra prometida de descanso para todos nós, como diz em Hebreus 3:11. Estamos desfrutando dos frutos do nosso trabalho no descanso? Ou nós trabalhamos e não conseguimos desfrutar daquilo que Deus nos deu? Muitas pessoas, elas ficam acusadas de desfrutarem de uma vida abundante. Elas não conseguem no meio da semana tirar um dia de folga, porque elas se sentem mal. Às vezes não conseguem tirar nem 15 dias de férias, porque elas logo precisam trabalhar novamente. Deus nos fez para desfrutarmos dos frutos de nosso trabalho. O bom sucesso é o tipo de sucesso que nós nos desfrutamos e nos damos a desfrutar das abundâncias e provisões de Deus para a nossa vida. O que fez com que a herança prometida fosse roubada daquela geração? A resposta a essa pergunta nós precisamos entender com outras respostas. Quem eram os líderes daquela geração? O Senhor me mostrou que Moisés havia seguido o conselho do seu sogro de indicar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, como seus líderes para ajudá-lo a governar os filhos de Israel. Os 12 espias que foram enviados para observar Canaã devem ter sido escolhidos do grupo de líderes. Isso significa que eles eram homens capazes e temiam a Deus. Eram homens de verdade que aborreciam a avareza. Por falar nisso, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele darás culto. Jesus estava citando Deuteronômio 6:13, que na verdade diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, de acordo com Jesus, temer a Deus é adorar a Deus. Mas apesar de todos esses atributos de liderança, nenhum desses espias que foram ver a terra que Moisés indicou entrou na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Por quê? A resposta a esta está em Números 13, 17 ou 14. Eles não tinham coragem? Podemos ler um relato dessa história em Números. Moisés enviou 12 espias à terra prometida, mas somente Josué e Calebe voltaram com um bom relatório da terra. Eles disseram: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto com o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Os outros 10 espias deram um relatório negativo dizendo: não podemos subir contra aquele povo porque é forte, muito mais forte do que nós, e todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura, são gigantes, e nós éramos como aos próprios olhos como gafanhotos
e assim também eram aos seus olhos. Todos eles viram a mesma terra, os mesmos gigantes, mas houve um contraste absoluto nos relatos que trouxeram. Josué e Calebe tinham um espírito diferente, tinham um espírito de fé e focado nas promessas e na bondade de Deus. Os demais ficaram paralisados pelo medo. Entenda algo: sempre haverá pessoas enviadas das trevas para trazer medo a você, para trazer dúvida a você, mas nunca se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. A promessa de um casamento abençoado, de filhos abençoados, a promessa de Deus de prosperidade, a promessa de Deus de saúde sobre sua vida. Não é porque você está passando por um momento difícil agora que você vai esmorecer, vai desistir. A palavra do Senhor diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quero dizer algo para você: o Senhor te fortalece hoje com a destra fiel dele. Simplesmente creia, busque ao Senhor. Esses homens eram tementes a Deus aos olhos do homem, mas de fato não tinham o coração disposto a ouvir de Deus. Eu conheço muitas pessoas que se dizem tementes a Deus, que vão até na missa, no culto, mas no fundo, eles não dependem do Senhor, porque não vivem uma vida reta diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fortaleça cada um desses irmãos com sua destra. Ó Deus, dá a eles, ó Deus, um senso maior da tua presença permanente, para que eles não temam, mas sejam capazes de desfrutar de todos os desafios com ousadia e coragem, sabendo que tu estás com eles, que a sabedoria e a força do Senhor se fazem presente na vida deles. Ó Deus, e tudo que eles precisam fazer é andar na vitória que Jesus já conquistou na cruz, confessando, tendo intimidade com o Senhor e dependendo, Senhor Deus Pai, da tua vontade. Esse texto foi extraído de um livro chamado 100 Dias do Favor de Deus, de Joseph Prince. Eu sou o pastor Alexandro Dotto. Tenha um dia abençoado.